Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Segunda-feira chegando, 13 de novembro de 2023. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana, juntos meditando a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e vamos todos, guiados pela palavra, partir para a luta. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra, e colocastes o sol a seu serviço, dai-nos a graça de neste dia trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para o louvor de vossa glória. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A misericórdia é a alma da comunidade cristã nas suas relações internas e externas. Não é composta por pessoas que nunca pecam e, portanto, todos estamos sujeitos a dar um contratestemunho para os outros. O cristão deve ter cuidado para não escandalizar ninguém. A dura condenação dita por Jesus a quem causa escândalos faz-nos pensar que os escândalos podem ser frequentes e até graves, tanto dentro como fora da comunidade cristã. A consequência de desaparecer nas profundezas do mar demonstra com força a amargura e a indignação com que Jesus lida com aqueles que escandalizam os pequenos. O escândalo sempre atinge uma determinada categoria de pessoas: os pequenos, os fracos, aqueles que podem não ter maturidade espiritual suficiente. Para eliminar os escândalos, Deus teria que tirar a liberdade dos homens. A inevitabilidade do escândalo corresponde à necessidade da cruz, com a qual quem ama carrega sobre si o mal de ser amado. O cristão não é perfeito e a salvação é um exercício constante de misericórdia. A comunidade cristã não é um lugar onde não se peca, mas onde se perdoa sempre. Quando um irmão se perde, não pode ser abandonado à sua própria sorte. Todos devem sentir-se obrigados a intervir e ajudá-lo. O pecador é uma pessoa espiritualmente doente, que necessita de cuidados urgentes, e todos devem ajudá-lo a superar. Não se pode ficar indiferente ao irmão que peca, porque se trata da sua salvação. A primeira coisa que se precisa fazer é esta: repreenda-o. Versículo 3. Quem o deixar fazer isso e não se importar com o seu pecado, torna-se também culpado.
Repreende abertamente o teu próximo, para que não te sobrecarregas com o pecado por causa dele. Levítico capítulo 19. A reprovação não é a desaprovação do irmão, como está em Lucas capítulo 6, mas do mal que há nele. Pressupõe a aceitação incondicional daqueles que pecam. Lucas 15. Antes de abrir bem a boca para repreender, é preciso abrir o coração para acolher e perdoar. A correção fraterna é o mais alto grau da misericórdia e não uma péssima saída para a nossa malícia e ressentimento. A correção fraterna é um gesto incômodo, do qual todos gostariam de ficar isentos, mas o verdadeiro bem do irmão deve ofuscar o seu próprio desconforto para libertar quem está em perigo. A comunidade dos discípulos será verdadeiramente cristã se um irmão perdoar o outro, se perdoar sempre, apesar das recaídas. Se o cristão perdoa o seu irmão, o Pai lhe perdoa os seus pecados. O povo de Deus torna-se santo com a preocupação de todos pela salvação de cada um e com o perdão de cada ofensa pessoal e de cada desagrado recebido. O perdão deve ser radical, total, sem reservas e sem limites. Devemos sempre ir ao encontro daqueles que buscam compreensão e ajuda. O perdão deve conceder novamente ao irmão a nossa confiança, simpatia, amizade. Perdoar significa abandonar todo o ressentimento, má vontade e também até os direitos, muitas vezes. Devemos tolerar, não cobrar, não ficar exigindo. Muitas vezes somos magnânimos ao perdoar o mal causado aos outros e quase nunca perdoar o que nos foi feito. O perdão é possível pela força da fé. Através dela podemos superar até as maiores dificuldades. O mínimo de fé em Deus é suficiente para realizar as maiores maravilhas, porque a fé, mesmo quando pequena, é sempre uma comunhão com Deus e, portanto, uma participação na sua onipotência. Com fé se obtém tudo. Marcos capítulo 11. Todas as coisas são possíveis para quem crê. Marcos capítulo 9. Nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1. Enfim, acreditar é deixar de confiar em si mesmo e deixar Deus agir em nós. Hoje a igreja celebra Santo Stanislau Kostka. O santo que lembramos com muito carinho neste dia nasceu na nobre e influente família dos Kostka, a qual possuía uma sólida vida de piedade familiar. Nasceu no Castelo, na Polônia, no dia 28 de outubro de 1550. Seu pai era o príncipe, um líder militar muito ambicioso. E foi nesse ambiente que Stanislau cresceu na amizade e intimidade com Cristo, que para ele tinha outros desígnios. Aos 14 anos, Stanislau foi enviado para Viena, juntamente com seu irmão mais velho, Paulo, para cursar os estudos superiores. Devido a uma ordem do imperador Maximiliano I, o internato jesuíta onde estudavam foi fechado, sobrando como refúgio o castelo de um príncipe luterano que, com Paulo, promoveu o calvário doméstico de Stanislau. Em resposta às agressões do irmão, que também eram físicas, e às tentações da corte, o santo e penitente menino permanecia firme em seus propósitos cristãos. Eu nasci para as coisas eternas e não para as coisas do mundo, repetia. Alimentando sua grande devoção à Virgem Maria, estudou sem cessar, vivendo intensamente o espírito do Evangelho e dando testemunho com a sua vida e o seu trabalho. Participava diariamente da Santa Missa, dedicava-se à oração e buscava na comunhão o alimento necessário para suas virtudes, a força na luta e a proteção para sua pureza angelical. Diante da pressão sofrida, a saúde de Stanislau cedeu, e ao pedir que providenciassem um sacerdote para que pudesse comungar o corpo de Cristo, recebeu a negativa dos homens, mas não a de Deus. Santa Bárbara lhe apareceu na companhia dos anjos. Portanto, Jesus Eucarístico, e em seguida
trazendo-lhe a saúde física, surgiu a Virgem Maria com o menino Jesus. Depois desse fato, o jovem discerniu sua vocação à vida religiosa como jesuíta. Por isso enfrentou familiares e ousadamente fugiu, sozinho, a pé, e foi parar na companhia de Jesus. Acolhido pelo provincial que o ouviu e se encantou com a sua história, com somente 18 anos de idade, viveu apenas 9 meses no noviciado, porque em 1568 adquiriu uma misteriosa febre e antes de morrer, os sacerdotes ouviram dos seus lábios sorridentes dizerem: Maria veio buscar-me, acompanhada de virgens para me levar consigo. Santo Stanislau Kostka foi proclamado santo pelo Papa Bento XIII no dia 13 de novembro de 1726, formando com Luís Gonzaga e João Berkmans uma tríade admirável de santos modelos de pureza para a juventude de todos os tempos. Santo Stanislau foi denominado padroeiro dos noviços e de toda a juventude. Na mensagem por ocasião do 450º aniversário da morte de Santo Stanislau, no dia 15 de agosto de 2018, o Papa Francisco recorda o seguinte, abre aspas, Santo Stanislau, ensina-lhes a liberdade, que não é uma corrida às cegas, mas a capacidade de discernir a meta e seguir os melhores caminhos de comportamento e de vida. Ensina-lhes sempre a buscar antes de tudo a amizade com Jesus, a ler e a meditar a sua palavra, a acolher a sua presença misericordiosa e poderosa na Eucaristia, a fim de resistir aos condicionamentos da mentalidade mundana. Fecha aspas. Santo Stanislau Kostka, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você e até amanhã, no horário combinado.